Então, para a nossa casa ficar bonitinha, centralizada, nós vamos colocar essa linha aqui no meio da folha. Então eu começo achando o meio da folha, certo? Que dá aqui 14, quase 15, né? 14,5. Pronto, fiz um ponto aqui só para marcar. Essa linha, ó, ela tá com 3,5 aqui do fim da folha. Então, ó, nós vamos fazer o seguinte. Ela fica um pouquinho para cima dos 3,5. Vou baixá-la aqui, ó, 3,5. Então esse aqui, gente, está sendo passo a passo mesmo. E nossa linha tem 15. Então nós vamos... Eu costumo fazer assim, para a régua aqui no 7,5, que é o meio dos 15, né? O 7,5. E aí do 15 eu risco até o 0 aqui, ó. Beleza? Então iniciamos o nosso desenho. Agora eu fiz uma medida, ó, dessa linha. O nosso ponto de fuga ficou com 5 centímetros dessa linha. Então, no meio, tá, dela. Então eu tenho a marcação do meio aqui, que o ponto ainda está visível. Então eu pego aqui 5 do meio e marco o ponto de fuga aqui, ó. E aí, agora para esse lado direito, eu vou ter do lado direito e lado esquerdo 4,5 de risco. Então vamos lá. Posiciona a régua aqui no ponto de fuga até o início aqui. Eu vou parar aqui no 10 para ficar mais fácil para eu riscar. Eu risco até 14,5. E aí eu venho e faço a mesma coisa desse lado aqui. Posiciono a régua aqui no ponto de fuga. Paro aqui no 10. E risco até 14,5, que seria 4,5. Beleza, gente? Então, não tem segredo, né? Então aqui eu já posso fazer o risco de 6 na vertical da folha. E é claro que nós já podemos fechar. Beleza? Agora vamos fazer o teto, ó, do ponto de fuga. O teto não tem medida porque é só encontrar aqui com esse risco de baixo. Então eu puxo um risco aqui e encontro ele aqui, ó, na vertical da folha. Ó, desse lado também é a mesma coisa, ó. Faço um risco e trago aqui na vertical da folha até encontrar com o risco de baixo e de cima. Beleza? Então essas duas pontas aqui a gente já pode fechar, tá vendo? Fechamos aqui a parte da laje. Agora eu preciso fazer o engrosso dela. Vamos deixar com 1 centímetro. Beleza, pessoal? Continuando então, ó. Aqui nós vamos começar a parte de cima. Vamos começar pelas laterais. Parando aqui nos cantos da laje, na parte de cima, pode subir um risco de 3,5, tá? Dos dois lados. Vamos subir o risco de 3,5. Aqui você vai fazer um engrosso. Ó, esse engrosso vou fazer com 1 centímetro também. E aqui, ó, posicionando a régua no ponto de fuga, na ponta de dentro aqui desse muro, isso aqui é um muro, tá? Você vai fazer um risco de 3,5 para dentro. Parou nos 3,5 aqui na régua, você pode descer na vertical. Mesma coisa desse lado. Da ponta aqui de dentro, ó, tá vendo? Parei aqui, posicionei o 0, faço um risco de 3,5, desço na vertical. Aqui embaixo eu não fiz o engrosso, porque aqui não vai ser parede, tá? Vou fazer 2 colunas aqui, tá? Essas colunas a gente faz depois, por último. Então, como eu deixei 1 centímetro aqui, ó, a marcação vai ser 1 centímetro aqui, certo? Do muro. Eu vou fazer só um pingo aqui, gente, de cada lado, porque a partir desse pingo eu vou marcar 6 centímetros na régua. Ó, a partir desse ponto, posiciono a régua aqui no 6, tá vendo? E acima do muro eu risco até o 0 aqui. Como se a parte de baixo tivesse 6 centímetros, a parte de cima também vai ter 6 centímetros. Onde eu marquei aqui com um ponto. Mania de falar pingo, né? Pingo seria um pingo d'água. Posiciono a régua aqui no ponto, 6 centímetros, e
e risco até aqui. E agora aqui nós podemos fechar. Certo, pessoal? Sem segredo até aqui, né? Então, o que nós vamos fazer? Ó, na sequência desse risco aqui de fora, eu vou fazer uma marcação de leve. Marcaçãozinha de leve. E da ponta aqui da casa, eu vou riscar até essa marcação. Ó. Essa aqui é a parte final, é o teto, né? O teto final. Eu fiz essa marcação porque o teto ele fica alinhado com o final da casa, tá? Beleza? Então aqui agora eu já posso riscar. Bom, vamos fazer as duas colunas aqui de baixo. Ó, eu vou trazer para baixo esse risco aqui de 1 centímetro para ficar no mesmo alinhamento, né? Ficar mais bonito. A partir aqui do ponto de fuga, vamos trazê-lo aqui para trás um pouquinho menos de 1 centímetro. Tem que trazer aqui e trazer em cima também, tá, pessoal? Se você não fizer a parte de cima também, vai ficar errado o seu desenho, tá? Então eu puxo até encontrar aqui. Aí eu apago essas linhas aqui depois. Então, vamos fazer desse lado a mesma coisa. Coloca aqui a régua aqui no ponto de fuga. E eu vou deixar um pouquinho menos de 1 centímetro. E trazer para cima o encontro aqui. Eu tenho que posicionar a régua aqui, pegar a pontinha da coluna igual eu fiz embaixo e trazer para trás até encontrar com esse outro risco. Na parte de baixo aqui a gente pode fechar. E aqui em cima eu vou fazer 2 pilastros, tipo assim, 2 colunas, só que arredondadas. Não vou fazer assim igual essas duas aqui, quadrada não. Então, eu vou fazer uma marcação aqui em cima, ó. Certo? Fiz uma marcação arredondada. E aí dessa marcação nós vamos... Então depois, na hora de dar um retoque final, eu dou uma melhorada. Aqui fica um pouquinho torto, mas depois eu melhoro, tá? Então, só para você fazer aí 2 colunas arredondadas. Ó. Eu vou fazer os muros das laterais para depois a gente começar a fazer a parte da porta. Ó, eu vou deixar 1 centímetro de cada lado, contando daqui, ó, tá? 1 centímetro e vou riscar até o final da folha. Desse lado aqui, onde eu marquei aqui 1 centímetro. E esse muro, vamos ver quanto eu fiz aqui. Ó, eu fiz esse muro com 2,5 de altura. A gente marca aqui 2,5, faço um ponto. E 2,5 desse lado, faço outro ponto. E já posso riscar. Tá? Vou fazer também uma espessura aqui para esse muro. Beleza? E aqui também eu risco da onde eu marquei, 2,5. E também com alguns milímetros aqui, igual desse lado, a gente faz um engrosso aqui desse muro. Certo? Então já temos os 2 muros nas laterais. Aqui as 2 pilastros aqui, 2 colunas arredondadas. Então agora é só começar a marcar aqui porta, janela e dar o acabamento no desenho. Vê que rapidinho, gente, super fácil, né? Eu tenho ainda aqui o ponto do meio marcado. Aí eu marco 3 centímetros aqui, tá vendo? Coloco a régua no 1,5, marco aqui 3 e 3. Como é uma porta pivotante, a porta grandona, né? A porta que vai, ela fica bem alta. Então, eu vou riscar até o final. E já vou trazer esse risco para cima. Então, vou marcar aqui uma altura para a porta. Vou baixar aqui um pouquinho menos de 1 centímetro, quase aqui em cima do ponto de fuga. E vou riscar. E aqui também, tá?
Bom, então agora vamos fazer a janela. Ó, eu tenho a marcação da altura das portas aqui, tá vendo? Essa linha aqui marca a altura, o final da porta. Eu vou fazer um pouco abaixo dela. Eu tenho 6 centímetros desse lado e tenho exatamente 6 centímetros desse lado, ó. Tá vendo como ficou certinho? Então, vamos começar aqui pro lado direito. Eu vou deixar 1 centímetro de cada lado e vou fazer essa janela com 4. Na sequência aqui, eu conto 1 centímetro e risco até 4. 4 centímetros aqui e 4 centímetros aqui, deixando 1 centímetro para dentro e para fora aqui. Aí vamos marcar uma altura. Nós vamos fazer essa janela com 2,5. 2,5. Beleza, pessoal? Então, aí o que eu vou fazer? Vou trazer esse mesmo quadrado para cima, né? Estipulando aqui uma certa altura, ó. Vou começá-la daqui, certo? Um pouquinho abaixo da linha da porta, ó. Então, nessa mesma alinhamento aqui desse risco, eu trago para cá, ó, 2,5. Beleza? Então fiz a marcação. Agora é só dar aquela melhorada, né? Eu estou usando o lápis 2B, que é um pouquinho mais forte os riscos, para você enxergar melhor. Agora eu vou trocar de lápis, eu vou usar agora o 6B, para dar detalhes, né? Fazer uma sombra, beleza? Então acompanhe o vídeo aí para você ver o resultado. Ah, nós precisamos fazer aqui também o parapeito, né? Ele quer aqui um parapeito aqui de vidro e aço inox. Então, pessoal, para fazer esse parapeito aqui, ó, eu deixei uns 3 milímetros aqui distanciado desse muro e marquei 4 centímetros, ó, 4. Fui marcando de 4 em 4, 4, 4 e sobra 4, tá? Então, para ficar todos na mesma proporção. Agora eu vou fazer o primeiro aqui. Vou fazer um pouquinho abaixo do final do muro. E eles serão arredondados, tá? Com 3, um pouquinho menos de 3,5. Então, na parte de cima eu faço um acabamento meio arredondado. Beleza, pessoal? Então, ó, praticamente nós terminamos o desenho em si. Agora é só melhorar os detalhes, beleza? Então, faça aí o desenho passo a passo, siga as medidas. Se você quiser fazer alguma coisa assim diferenciada, não tem problema. Testa o ponto de fuga, né, para baixo, mais para cima. Então, o dono do seu desenho é você. Quem manda no seu desenho é você, certo? Então, você tem que testar, treinar, fazer formas diferentes para você chegar num resultado legal aí que te agrade e agrade todo mundo. Beleza? Continue aí no vídeo para você ver o resultado final.
Beleza, pessoal? E assim ficou o nosso desenho. Olha só que legal. Gostaram? Espero que vocês tenham feito. E quando vocês terminarem o seu desenho, manda para mim no meu WhatsApp para olhar e pra gente bater um papo bem legal. Beleza? Se você não é inscrito no canal, faça já a sua inscrição para você acompanhar esses vídeos, ok? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda lá no Zap que eu respondo em seguida. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.